Só para deixar claro, meus irmãos, que de tudo isso que nós avisamos, não está certo, fico preocupado de vocês já pensarem, não, então a partir da semana que vem tem culto às 15 horas, ou é de manhã? Não, são motivos de oração, tá bom? Então ore por isso. Também não sei se no ano que vem nós vamos ter 2 cultos, um aqui e outro lá na NIB Via Norte. Tudo são motivos de oração. Esteja orando para que Deus transforme o nosso coração, para que estejamos mais dispostos a andar uma segunda, uma terceira, uma quarta milha para o Senhor Jesus. E eu queria falar também para os líderes, foi um aviso que eu esqueci de avisar, é que em setembro nós teremos acampamento de líderes. E eu acabei dizendo que ia avisar depois, então em setembro teremos acampamento de líderes e também treinandos, né? Então você líder já comece a observar quais são aqueles liderados que você vê que há um potencial, um coração de servo, um coração que ama pessoas e ama principalmente o Senhor Jesus. Teremos um acampamento e nós oramos a Deus que seja tão bom quanto foi o nosso acampamento de líderes dos peregrinos, tá bom? Em setembro, com a ajuda do Senhor, nós o faremos. E para começar essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta para você. E uma pergunta que eu queria de fato que você analisasse o que essa pergunta ela exige de resposta. A pergunta que eu tenho para você é: o que torna um homem ou uma mulher uma pessoa admirável? O que você considera, quais são as características de um homem ou de uma mulher que a torna uma pessoa admirável? Você conhece alguém admirável? Você conhece alguém que você admira e que você fala, essa é uma pessoa admirável? Quais são as características dessa pessoa para você, para uma pessoa ser admirável? O que você pensa, o que você reflete, o que você imagina? Vocês estão comigo, sim ou não? Queria que você refletisse sobre isso. Será que são características físicas? Para mim, uma pessoa admirável é uma pessoa mais gordinha, mais alta, mais baixa, mais magra, mais loura, mais morena, mais branca, mais negra, mais... Bom, é difícil dizer que alguém é admirável por essas características. Porque são características que nós nascemos, né? Alguns nascem mais bonitinhos, outros já nascem com a latinha mais estragada. Tem gente que quando nasce até a mãe se assusta quando pega no braço. Meu Deus, veio de mim. Então é difícil uma pessoa ser admirável pelas suas características de aparência, de beleza, porque o futuro, eu tenho que falar para você, o futuro, ele não é nada promissor para a sua beleza. Hoje você é uma pessoa bonita, uma mulher muito garbosa, uma mulher muito bonita, muito linda, charmosa, bem magrinha. Mas chegará o tempo que você olhará para o passado e falará, onde foi que eu errei? Mas o tempo, ele é terrível com todos nós. Quando nós somos adolescentes e jovens, você come, não engorda ou engorda menos. Mas chega um momento que você pode fazer o que for, dieta o que for, só engorda. Então, é difícil nós dizermos que uma pessoa é admirável pela sua aparência física, sim ou não? Vocês concordam? Não, pastor, tem gente que é linda aí demais, claro, né? Plástica, botox, a pessoa morre, depois de 1000 anos, abre tá a mesma pessoa lá, com o olhão aberto. Porque ali já virou um boneco, né? Virou um boneco de cera, praticamente. Então, o que torna uma pessoa admirável? São as características intelectuais. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala corretamente, uma pessoa que conjuga certos verbos, né? Isso é uma preocupação que eu tenho muito, eu fico todo tempo preocupado. Quando vem uma palavra estranha, será que é assim que fala mesmo? E se você percebe que eu conjuguei algum verbo errado, fale comigo, eu não tenho o menor problema. Pastor, falando nisso... Será que uma pessoa admirável é que tem conhecimentos profundos em diversos campos da educação?
Talvez seja, talvez eu esteja me aproximando mais disso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguém que é inteligente, mas é uma pessoa orgulhosa? Bom, eu conheço. Conheço uma pessoa, um senhor, que ele é um senhor muito inteligente. Trabalha até lá na empresa, tomara que ele não esteja aqui hoje, visitando, ou não veja online. Mas talvez o orgulhoso, ele nunca pensa que ele é orgulhoso, né? Para o orgulhoso, ele é a pessoa mais humilde do mundo. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa muito orgulhosa. Se acha superior às outras pessoas, e por isso que ele parou no tempo. Apesar de ser uma pessoa muito inteligente, ele ficou sempre ali naquela função, né? Um engenheiro sênior, mas tenta subir nessa profissão e não consegue, por causa do seu orgulho. Então, uma pessoa é admirável não apenas pela sua inteligência, porque nós não gostamos de lidar com pessoas orgulhosas. Então, será que é o caráter da pessoa? O caráter da pessoa que torna uma pessoa admirável, uma pessoa humilde, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que ama a Deus. E agora eu acho que nós estamos encaminhando. Existem pessoas tão humildes, casas tão simples, que você vai visitar, mas que são pessoas com caráter tão belo, com a beleza, com a riqueza de caráter tão maravilhoso, que você gosta de estar próximo dessa pessoa. É bom estar com pessoas que têm um bom caráter, pessoas que são corretas, pessoas que amam, que não querem falar tanto de si, mas ouvir da outra pessoa, pessoas que estão dispostas a compartilhar o que têm, a oferecer muitas vezes o melhor. Às vezes tem salsicha para comer, mas faz uma salsicha com cebola maravilhosa, com aquela farinha guarani, arroz branco, você trocaria por qualquer coco bambu. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado. Eu acredito que, e quando você é jovem, você não pensa isso. Quando você é jovem, pessoas admiráveis são pessoas bonitas. Pessoas que têm um carro, pessoas que são famosas. E nós vivemos em uma era de mentiras. Hoje mesmo, uma jovem que não é da nossa igreja, mas uma jovem que eu conheço, que vive compartilhando fotos nas suas redes sociais. A vida é difícil, mas eu nunca estive tão motivada para vencê-la. Mais um dia para vencer, obrigado meu Deus por ser desse jeito. E feliz, é só vitória, é só confraternização, é só saindo com os amigos, é só anos 80, sei lá o que, tal mais. Quando de repente, na sua casa, ela vive chorando, triste. Porque quando nós somos jovens, nós queremos impressionar ou achamos que as pessoas que são felizes são aquelas que estão transmitindo a sua vida na rede social. Meu objetivo com tudo isso é que eu quero mostrar para você que tudo que é belo, excelente e admirável é algo complexo. Tudo que é belo é algo complexo. É algo com diferentes características. É uma pessoa completa. Se você acha uma flor bela, e eu não sei porque, senhoras, você sabe que se tornou uma senhora quando você vê uma planta, aí você já faz assim, ó. Ai, que flor linda, tira uma foto aqui comigo. Se você quer tirar foto com flores e com plantas, saiba, estou envelhecendo. Se você acha plantas, flores, essas coisas bonitas, você percebe, se você olhar com detalhe, que são coisas complexas. Eu e a minha esposa ganhamos uma arvorezinha pequena que ela produziu algumas flores. Ela veio tão florida, tão linda, só que nunca mais floriu. Eu não sei porque, eu ponho água, mas é que para ela florir é algo complexo. Eu acho incrível, né? Como uma sementinha no meio da terra, ela cresce e se torna algo tão bonito. Eu gosto de música clássica. Eu não gostava. Quando eu era adolescente, eu gostava do Bonde do Tigrão.
Ou do DJ Léo, se ela dança, eu danço, balancei no balanço. Mas à medida que eu fui envelhecendo, eu comecei a perceber a beleza da música clássica. Se você já teve a oportunidade de ir no Teatro Amazonas assistir algo assim, nossa, é tão lindo como os instrumentos, eles entram na hora certa. É algo que te emociona. É algo que você fica emocionado. Por exemplo, existe um filme chamado Interestelar. Você já assistiu? Quem já assistiu esse filme? Muito obrigado. Ótimo. E aí nesse filme Interestelar, eles chegam num planeta que tem uma onda gigante, enfim, que destrói tudo e mata. E tem uma música que se chama Mountains, Montanhas. E ela é uma música clássica, né? É atual, mas é uma música clássica, utiliza diversos instrumentos, mas eu acho essa música tão linda. Ela toca na sua alma e é algo complexo de se fazer. Uma pessoa também que é bonita, ela é complexa. E nós estamos entrando, talvez você nem tenha se percebido, mas nós estamos entrando no 3º mês de mensagens sobre Deus. Nós estamos na 9ª mensagem de uma série, eu acho que é a maior série que nós estudamos, que se chama Atributos. Nós já falamos sobre 8 atributos de Deus nessa série. Nós já falamos que o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele é um Deus que cria, um Deus de aliança é aquele que tem um relacionamento muito mais íntimo do que uma paixão, um compromisso muito mais forte do que apenas um contrato. Nós falamos que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e a beleza dessa criação. Nós falamos que o nosso Deus nunca muda, que Ele é um Deus imutável. Falamos que o nosso Deus é um Deus eterno. Falamos que o nosso Deus ele é um Deus triuno, um Deus que Ele se apresenta em 3 pessoas e que Ele tem um relacionamento de uma família perfeita. Nós falamos que o nosso Deus é um Deus de amor. E também, em uma outra mensagem, falamos que esse amor de Deus produz ciúmes, que é um cuidado. Se eu amo algo, eu tenho cuidado por aquilo, e nós falamos sobre o ciúme de Deus. Falamos também sobre a santidade de Deus. Semana passada falamos que é um Deus que acalma tempestades. E meu objetivo, quando eu pensei nessa, e eu estou compartilhando meu coração, nessa série de mensagens chamada Atributos, é porque muitas vezes a minha vida, eu perdi a beleza da vida por ver um Deus muito pequeno. Quando eu ia orar ao Senhor, iria elogiá-lo, eu falava apenas: Deus, muito obrigado por ser maravilhoso. Deus, obrigado porque Tu és poderoso. Deus, muito obrigado. Meu Deus, que já falei que é maravilhoso, poderoso. Maravilhoso de novo. Deus é tão maravilhoso que a gente repete. E meu objetivo com essa série de mensagens foi mostrar para você diversas características de Deus para que seu coração e os seus olhos fossem abertos para, de fato, quem é uma pessoa admirável. E que não há ninguém em todo o universo mais admirável que o Senhor Jesus. E hoje nós falaremos sobre mais uma característica. E essa característica é uma característica totalmente, como eu posso falar, desafiadora? Não, mas uma característica ofensiva aos judeus que não se converteram ao cristianismo. Essa é uma das principais características pelo quais os judeus que não se converteram ao cristianismo detestam a Jesus. Sabe qual é a característica? O título da nossa mensagem é O Deus que se fez fraco. O Deus que se fez fraco. Bom, tem um amigo aqui da nossa igreja, o Yarlis, ele ama a cultura judaica. E se você percebe, falar em uma frase, o Deus que se fez fraco, ele é totalmente, isso é terrível aos ouvidos de um judeu. Porque nós estamos dizendo em um Deus e fraco na mesma frase. Qual que é o título da mensagem de hoje, meus irmãos e irmãs? E essa é uma característica evidente em toda a Bíblia do nosso Deus. Para ficar claro, antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero deixar alguns pontos, uma tempestade de ideias,
Por que o nosso Deus ele se fez fraco e por que nós o admiramos? Por exemplo, nós admiramos a Jesus por causa da sua glória, mas ainda mais porque a sua glória é misturada com humildade. Jesus ele se apresenta como manso e humilde de coração. Então imagina alguém que é tão glorioso e tão humilde, por isso que nós o admiramos. Jesus é admirável porque ele é superior a todos os homens, mas porque a sua superioridade é acompanhada de amor. Imagina o Deus do universo que se ajoelha para lavar pés de discípulos. Nós admiramos a Jesus por causa da sua justiça, mas muito mais porque ele prefere misericórdia ao invés de sacrifícios. Nós admiramos a Jesus porque ele é o rei do universo, mas porque ainda mais ele é um rei manso. Nós admiramos porque ele é igual a Deus, mas ainda mais porque ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Nós admiramos a Jesus porque ele fazia o bem para as pessoas e ele só merecia o bem das pessoas, mas ainda mais porque mesmo ele sendo traído, ele foi paciente. Tem tantas coisas mais que eu vou falar só mais 3. Nós admiramos a Jesus porque ele controla o mundo todo, mas ainda mais que mesmo ele tendo esse controle absoluto, ele foi obediente e submisso a Deus, mesmo com a morte de cruz. Nós admiramos e adoramos a inteligência de Deus. Nós vemos como ele discutia com os fariseus, como ele era inteligente, como ele debatia com os orgulhosos. Mas o admiramos ainda mais porque ele era simples o suficiente para conversar com as crianças e dizer: deixem vir a mim os pequeninos. Admiramos porque ele tem o poder de multiplicar pão, matar a fome, fazer a água vir da rocha, mas nós nunca vemos Jesus fazer isso para matar a sua fome e para matar a sua sede. Mesmo ele sendo poderoso, ele só usou isso para fazer para os outros e não a si mesmo. A lista ela poderia continuar e eu poderia continuar falando infinitamente. Mas vocês entenderam como Jesus ele é algo complexo, ele é algo belo. E eu já falei para vocês algumas vezes, e eu queria influenciar que todos aqueles que têm um celular aqui da nossa igreja. Você tem um celular? Ninguém tem celular? Ah, tem. Eu queria influenciar você a assistir uma série. Meu Deus, já estou tentando me libertar, mas mais uma vez eu falei para você. É o nome da série chamada The Chosen. Escreve aí para mim, por favor, para botar aqui na tela. T-H-E, escreve aí, por favor, daí. T-H-E, espaço, C-H-O-S-E-N. T-H-E, espaço, C-H-O-S-E-N. Projeta aí, irmão, por favor. Não, deixa fixo. Deixa fixo. Eu queria influenciar você a assistir essa série chamada The Chosen. Vamos lá falar junto o nome da série? The Chosen. The Chosen, que significa os escolhidos. Os escolhidos. The Chosen é uma série fantástica, bíblica, que foi financiada não pela Hollywood ou etc., mas cristãos de todo o mundo têm ofertado para que essa série possa ser produzida. Muitas pessoas falavam para mim: pastor, assiste, você tem que assistir essa série, você tem que assistir essa série. Mas eu pensava assim, cara, mais uma vez, uma série semelhante a todas as outras, mais um filme da Paixão de Cristo, filme de Jesus, etc. Jesus com olhinho azul, né, cabelinho louro. Mas é incrível essa série porque ela foi profundamente na história bíblica e ela apresenta um Jesus muito real. E está na segunda temporada, eu estou no primeiro episódio da segunda temporada ainda, não consigo assistir tão rápido. Mas você se relaciona tanto que parece que conhece. E eu tenho que tomar cuidado para quando eu estiver orando, eu não lembrar do rosto de Jesus lá da série. Não, meu Deus, é só um homem.
É só um ator. Mas, meus irmãos, essa série ela vai te ajudar. Como é que eu assisto, pastor? Você vai lá na Play Store ou na Apple Store, se você tem um iPhone, e você vai pesquisar. Ele é um aplicativo que você não precisa baixar, só precisa instalar. Meu Deus. Você precisa baixar e você precisa instalar. Você não precisa se inscrever, tá bom? Você não precisa se inscrever. E você pode assistir. Lá tem em português, tem inglês com legendas em português, tem legendas em mandarim, mas não é o caso, né? Mas você pode assistir em português, é fantástico. Eu creio, gente, e eu tenho plena convicção e eu morreria por essa verdade. Eu creio que o seu coração, do Magal, do Igor, da Thaís, da Jussara, do Daniel, eu creio que o seu coração foi criado para amar a Jesus. E eu creio que o seu coração, ele está inquieto, enquanto não encontrar descanso na beleza que há em Cristo. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. Eu morro por essa mensagem. Você foi feito para ser amado, mas só há um amor que é capaz de preencher todas as suas necessidades. E esse amor não é o marido. Aí o que me falta é um homem. Aí o que me falta é uma mulher. Aí você casa e fala assim, meu Deus, eu era feliz e não sabia. O que falta é você olhar a Jesus e o admirar. De onde é que vem toda a frustração do mundo, gente? Muitas vezes nós somos tolos e nós achamos, assim, muitas vezes nós achamos que a nossa condição é pior do que de um atleta famoso, de que um artista famoso, um cantor, nós achamos que a nossa condição é pior. Claro, nosso carro não é bacana, pegar ônibus não é bom, mas mesmo essas pessoas, e você vê pela taxa de suicídio, que a maior taxa de suicídio são em países desenvolvidos. Elas acontecem porque as pessoas estão inquietas, achando que a alegria está na próxima esquina. E a nossa satisfação só vem quando adoramos e vivemos uma vida de servir ao Senhor. Certa vez um aluno perguntou a Boaventura, ele era um professor franciscano medieval, e ele perguntou assim, por que os homens não amam mais a Deus? Por que os homens deixaram de amar a Deus? Esse professor respondeu, eles não amam porque não o conhecem. Então, meu objetivo com essa série de mensagens, gente, era que a nossa igreja e o nosso coração e o seu coração, eu como pastor olho para a nossa igreja, eu olho para cada um de vocês e você pode pensar assim, o pastor não sabe o que acontece comigo, mas eu converso com os líderes, vou visitar o Nova Teens, fui visitar hoje o Nova Kids, o Nova Infantil, foi maravilhoso, parabéns, gente, eu queria parabenizar vocês que são professores, meu Deus, que ministério lindo, maravilhoso, e é a primeira vez que eu vou assistir uma aula do Nova Kids, e eu fiquei impressionado com o tamanho amor, com o tamanho coração. Meus irmãos, vocês são uma bênção demais, e Deus seja louvado pela vida de vocês, é tão bom ver pessoas servindo, é tão bom, a gente às vezes olha e pensa que somos só nós que estamos servindo, mas é tão bom ver outras pessoas dando a sua vida, se preocupando e se tornando humildes para cuidar de crianças, foi maravilhoso. E ao olhar para a nossa igreja, eu não quero que sejamos um clube, eu não quero que sejamos um lugar que eu tenho que ir para o GA, porque eu tenho que ir para o culto, porque eu tenho que ir. Eu vejo que você tem a necessidade, eu tenho a necessidade de amar a Jesus com todo o nosso coração. Então, brevemente, para falar do Deus que se fez fraco, que se fez pobre, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Por favor.
E eu acho que o livro de Apocalipse, ele é um livro muito difícil de você ler. De todos os livros do mundo, eu acho que o livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis de você ler. E eu não quero desmotivar a ler o livro de Apocalipse, muito pelo contrário, eu quero lhe desafiar a ler o livro de Apocalipse para entender, porque ler é muito fácil, né, lá? Ler é fácil, né? Deus, então vi na mão direita daquele que está... Nossa, rapaz, o pastor disse que era difícil, eu li rapidinho. É difícil de nós entendermos. E hoje eu quero, de uma maneira bem breve, passar para você que o livro de Apocalipse, ele vai falar apenas nesse capítulo 5, antes de Jesus vir à terra, Jesus vindo à terra, Jesus morrendo, Jesus sendo glorificado, tudo em forma de visão. E aí por isso que é importante você conhecer toda a Bíblia. Tem gente que vai logo, rapaz, eu quero saber o que a Bíblia fala, vai logo no Apocalipse. Fala assim, rapaz, não entendi, foi nada. É um livro de visões, de profecias, e eu quero passar com você esse livro para explicar um pouco o meu ponto e a minha tese de que o nosso Deus, ele se fez um Deus fraco, um Deus poderoso que se fez fraco. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dar para vocês um contexto. O primeiro contexto está no versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1? Por favor, 1, 2, 3 e já. Então... Muito obrigado. Contexto, escreva assim, contexto, 2 pontos. O primeiro, 2 pontos, né? Mas 2 pontos é que você vai escrever diversos pontos depois. O primeiro ponto é, Deus tem o controle absoluto da história. Então, quando você lê esse versículo, você lê que existia um rolo, e ele estava escrito em ambos os lados, e selado com 7 selos. Isso representa que Deus tem um controle absoluto da história. O livro nós vamos ver no capítulo 6, eu vou ler 2 versículos, eu quero que você depois passe. Esse livro, ele representa os decretos de Deus sobre o que acontecerá no futuro. Então Deus tem um rolo, que é o fim do mundo. Ele está escrito completamente, não tem espaço para eu adicionar uma frasezinha, né? Quando era criança ia fazer uma redação, aí cara esqueci uma palavra, eu tentava escrever uma palavra bem pequenininha aqui, entre um e outro. Você já fez isso? Não tem espaço, não tem como botar uma seta do outro lado e falar assim, ó, o resto está lá na outra página. Continua. Deus já tem o futuro do mundo, já está finalizado. Vai acontecer. Deus tem um controle absoluto da história. E o futuro é de desgraça. O Apocalipse 6... Apocalipse 6, ele vai falar, do versículo 1 e 2, ele vai falar que existe um cavalo branco que sai para vencer. Esse provavelmente é o cavalo do Evangelho, isso que nós fazemos, eu e você, de pregar a mensagem de Cristo, a noite caipira, o Evangelho da salvação, que quem aceita Jesus Cristo é perdoado dos seus pecados. Vai falar que o segundo selo, em Apocalipse 6, de 3 a 4, ele vai mostrar um cavalo vermelho, né, que significa que nos últimos dias os homens se matariam, guerras, os homens iriam uns contra os outros, bombas nucleares. Gente, você sabe que a nossa cidade ela poderia ser dizimada com a bomba nuclear rapidamente. Era só uma bomba cair aqui, um Xi Jinping, alguma coisa assim, apertar um botão, cai aqui, acabou. E aí depois vai ter a abertura do 3º e do 4º selo, que vai dizer que vai ter fome no mundo, vai existir uma grande inflação. Meu Deus, a gente está numa das maiores inflações do mundo. Veio a pandemia, veio a guerra. Já pensou se veio uma outra pandemia? O mundo já está quebrado. E o que é a inflação? A inflação ela pode acontecer por muito dinheiro no mercado, né? O governo imprime muito dinheiro, todo mundo tem dinheiro para comprar o produto e eu não tenho um produto para vender. Ou simplesmente aconteceu uma desgraça, eu não consigo produzir, como foi a pandemia. E o que é a inflação? Tudo se torna mais caro. É uma lei da economia básica. Então ele fala que vai existir uma inflação muito grande, as pessoas vão precisar gastar muito dinheiro para comprar comida básica. E assim por diante.
precisava de alguém para abrir esses selos. Portanto, o pergaminho ele contém os planos de Deus para o futuro, as vitórias do Evangelho, a mensagem de Cristo se espalhando e o julgamento daqueles que rejeitam a Deus. Então, a abertura dos selos é aquilo que vai acontecer no fim do mundo. É no início ou no fim? Sim. Perfeito. Agora observe que o pergaminho está na mão direita de Deus. Então, todo o destino da humanidade está na mão direita de Deus. A segunda característica que eu queria ver com você, vamos ler o versículo 2 e 3, por favor. Vamos ler, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Vamos ler juntos. Apocalipse 5, 2 e 3. 1, 2, 3 e já. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3. Perfeito. Muito obrigado. Existia alguém digno, sim ou não? Não existia ninguém digno. Se você se perguntar por que era necessário alguém para abrir o livro, por que Deus não poderia simplesmente abrir e ler o que iria acontecer? É porque não existia nenhum justo. Se Deus abrisse o livro e começasse a proclamar o fim dos tempos, todos nós seríamos condenados. Se nós não tivéssemos um mediador para que o fim do mundo acontecesse, todos nós iríamos para o inferno, todos nós sofreríamos as maldições de Deus, todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Então o nosso Deus, ele é um Deus de amor, e ele não acabou com a história do universo, enquanto não houvesse alguém digno de salvar a humanidade. Porém, existia alguém digno, sim ou não? Não existia ninguém digno. Não existe ninguém que seja bom o suficiente. Nem o seu pai, apesar do seu pai ser uma ótima pessoa, talvez não. Nem a sua mãe, apesar da sua mãe ser uma ótima pessoa e ninguém acha que a mãe é ruim. Nem o seu professor, nem o Bolsonaro, tá ok? Nem o Lula, companheiros. Nem o Trump, Biden, pastor Mateus. Não existia ninguém digno. E o segundo ponto é que nenhuma criatura era digna de abrir o livro. Nenhuma criatura era digna de ser um mediador para o fim da história. Se Deus abrisse, seríamos condenados. No versículo 4, e eu queria ler com você também, pastor, eu nunca li tanta Bíblia, olha só que coisa boa. Vamos ler juntos, por favor? 1, 2, 3 e já. Vamos começar de novo, acho que tem gente ainda anotando, né? Eu quero muito explicar, porque é uma passagem difícil de ler, e em alguns momentos a gente tem que explicar passagens difíceis mesmo, para lhe ajudar a ir amadurecendo. Vamos ler juntos já? 1, 2, 3 e já. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. O terceiro ponto é que sem um Salvador, há apenas sofrimento. O contexto é que se nós não temos um Salvador, gente, o nosso futuro é apenas sofrimento. É apenas uma expectativa de dor e de desespero nessa vida e na vida eterna. Se não houvesse ninguém digno de abrir o pergaminho, não haveria triunfo pelo Evangelho, não haveria salvação, não haveria perdão, não haveria cura, não haveria novo céu, nova terra, não haveria vida eterna, apenas choro, pois a vida será apenas de sofrimento. Não importa se você é rico, não importa se você é jovem, não importa se você tem uma boa saúde, não importa se você tem um bom casamento. O futuro é um futuro de total sofrimento sem o Salvador. Portanto, nós precisávamos de um Salvador. E quem seria digno de abrir esse livro? Então, João agora, ele vai ver Jesus na sala do trono. E é o versículo 5. Pode projetar, por favor? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já.
Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Deixa eu lhe perguntar, quem é conhecido como rei da selva? O leão. Qual animal é o símbolo de poder? O leão. Você é o leão. Tem até uma mensagem motivacional. Às vezes, quando eu estou com muita preguiça e estou lá e estou todo dolorido, e foi um dia cansativo, e aí eu estou tentando não ficar tão viciado na cafeína. Tomar muito café, se você toma café mais de 3 vezes por dia, você já é um viciado. E essa é a minha condição atualmente. E eu tentando, meu Deus, eu não quero, o que eu preciso fazer? Aí tem um vídeo motivacional, lute pelos seus sonhos, e é o Silas Malafaia falando. Você sabe por que o leão é o rei da selva? Ele não é nem o maior, nem o mais forte, mas ele é o maior nas suas atitudes. Deixa esse lugar de preguiça. Esse lugar de preguiça não vai te levar. Tá bom, Silas Malafaia. Vamos lá, vamos correr. Porque o leão, não só na nossa cultura, mas na cultura de todo mundo, o leão é um símbolo de força. O leão é um símbolo de quê? Força. Então ele vê um leão feroz, poderoso, indomável. E aí ele vai olhar para o leão. Aí tem o versículo 6. Vamos ler o versículo 6? Deixa que eu leio. É grande. E aí, só para não demorar muito, que eu não vou ler tudo. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então ele olhou para o leão, e esse leão era um cordeiro que parecia ter estado morto. E agora, o que é o cordeiro? Você nunca vai ouvir nenhuma mensagem motivacional do Silas Malafaia dizendo: você é o cordeiro. Você é uma ovelhinha que precisa ser tosquiada. Vá lá, levante-se. E diga: mé. Porque o cordeiro, ele é símbolo de fraqueza. E o leão, ele é comparado com o cordeiro. No versículo 5, vemos que o leão venceu. No versículo 6, vemos que ele venceu sendo um cordeiro. E como é que foi essa vitória, pastor? Essa vitória, ela é descrita no versículo 9. Vá para o versículo 9, por favor. Como é que o leão venceu? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O versículo 5 fala que o leão venceu. E no versículo 9 fala que ele venceu sendo morto. O leão não venceu despedaçando seus inimigos. O leão venceu sendo um cordeiro, sendo um animal fraco que morreu. A vitória do leão não foi destruindo, não foi matando, não foi vencendo, não foi rugindo, não foi usando de violência, mas ele se entregou para a morte. Deus mostrou a maior força, se tornando fraco para salvar os fracos. Se você ainda não leu o livro As Crônicas de Nárnia, eu diria para você ler também, é um livro maravilhoso. Nas Crônicas de Nárnia, Jesus ele é representado como Aslan. E Aslan, para salvar Edmundo, ele pecou e agora ele se tornou escravo do diabo. E o diabo no mundo, em Nárnia, era a feiticeira branca. Para que Aslan pudesse salvar Edmundo, Aslan ofereceu morrer no lugar de Edmundo, que pertencia à feiticeira branca. E é interessante que quando Aslan está andando ali para a pedra do sacrifício, todos os demônios
os orques, etc., eles estavam morrendo de medo. Porque apenas com uma patada, com um rugido, com a mordida, Aslan poderia matar todos eles. Então Aslan subiu a pedra e entregou o seu pescoço forte e poderoso para ser morto. Ele se tornou fraco, sendo morto pelos romanos, por Satanás, recebendo a nossa culpa, Deus colocando sobre ele a nossa culpa, Deus imputando nele a nossa fraqueza, o nosso pecado. O nosso Deus, ele se tornou pecado por nós. Ele entrou no domingo em Jerusalém como um rei, um poderoso a caminho do trono, um leão. Mas sexta-feira, ele sai de Jerusalém como um cordeiro no caminho do matadouro. Ele expulsou os ladrões do templo, como os comerciantes que estavam lá no templo, como leão. Mas no final da semana, ele deu seu pescoço para ser morto na cruz. Ele só poderia vencer o pecado e a morte se tornando fraco. Jesus morreu no nosso lugar. Em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele não considerou que ser igual a Deus é algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. O nosso Deus, ele não veio em uma família rica, mas em uma família humilde. O nosso Deus, ele não veio com poder, mas em morte. Mas ele ainda continua sendo um leão. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, fala assim: no fim dos tempos, aquelas pessoas que não se arrependerem, no fim dos tempos, aquelas pessoas que não entregarem a sua vida ao Cordeiro. Apocalipse 6,16 projeta para nós, fala que essas pessoas, elas vão gritar às montanhas e às rochas: eu quero morrer, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ele ainda é poderoso, mesmo sendo fraco, para morrer no nosso lugar, por você, para lhe salvar. Se você entrega a sua vida a Jesus Cristo e o segue, Ele perdoa os seus pecados e Ele te salva. Ele se tornou fraco por causa de você. Que aplicação prática isso teria na nossa vida, pastor? Ter uma ideia de um Deus que se fez fraco, como é que isso deveria moldar a nossa vida? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Em Filipenses, no capítulo 2, qual que é o título desse capítulo? A humildade cristã. Diga comigo, a humildade cristã. Ele fala, no versículo 5, ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só que versículo pequeno para você que diz que não consegue decorar versículos. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3 e já. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma terceira vez, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pode tirar, por favor, o versículo. Vamos falar sem o versículo na tela. 1, 2, 3 e já. Olha só, você já decorou um versículo para a semana, já é domingo, primeiro dia da semana. Na sexta, no seu GA, no sábado, fale 6. Vamos sair daqui da igreja, Filipenses 2,5. Amanhã você já vai chegar para a pessoa que for orgulhosa lá, um irmão lá no seu trabalho, você vai falar assim, ó, meu irmão, tu sabe o que está dizendo em Filipenses 2,5? O que diz?
a mesma de Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós temos um Deus que Ele se fez fraco para nos salvar, quão mais nós não devemos ser humildes? Quão mais nós não devemos humilhar-nos a nós mesmos, sendo submissos àqueles que cuidam de nós? Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, vai dizer: submetam-se. Pode projetar, por favor, Hebreus 13, 7. Submetam-se aos seus líderes e àqueles que cuidam de vocês. Eu acho que eu falei 17, perdão. Hebreus 13, 17. Aí, olha só o que ele fala, que nós devemos ser humildes a ouvir conselhos. Humildes quando o nosso líder nos incentivar a meditar, a fazer um esforço. Poxa, o Ricardo está me incentivando essa semana, ele está tirando do tempo dele para me incentivar, para eu decorar mais versículos. Meu irmão, vou tentar, vou fazer, isso é para o meu bem. Aqui na igreja a gente nunca vai te pedir, me dá teu carro. Não é isso, a submissão não é isso. A submissão não é, deixa eu ficar com a tua mulher, deixa eu ficar com o teu carro, a tua casa. Não, a submissão é, meu irmão, trate melhor a sua esposa, meu irmão, medite, meu irmão, entre no ministério. Você sabe, Filipenses 2,5 é um versículo muito importante que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lá no Nova Kids e Nova Infantil, meus irmãos, é um trabalho desafiador. Quando chega a criança nova, as crianças que já estão, e eles fazem com tanto amor, porque para você ensinar uma criança, você tem que se tornar humilde. Para sentar e olhar aos olhos da criança, para conversar com a criança, para amar e olhar que aquela criança de 3, 4, 5 anos será um dia um homem, uma mulher. Então, servir no Nova Kids, no Nova Infantil, é você se tornar humilde, é se tornar fraco para ajudar. Meus irmãos, nós precisamos em todos os ministérios servir com humildade. Nós precisamos olhar ao outro com humildade. Se você tem mais recursos, se você tem condições de ter mais recursos, de comer coisas melhores, o Senhor nos diz que devemos ser humildes a compartilhar o que temos, a comer comida simples com os nossos irmãos. A Bíblia fala que aquele que tem mais deve compartilhar com aquele que não tem. Nós fomos chamados para viver diferente do mundo, para viver uma vida mais simples do que o mundo. A nossa atitude deve ser igual a de um Deus que se fez fraco para nos salvar. Muitas vezes nós pensamos, eu lá vou falar com a pessoa, eu lá vou dar um convite, eu lá vou fazer tal coisa, eu lá vou vender uma churrascada, eu lá vou falar com um visitante. Já pensou, eu vou falar com a pessoa me olha feio. Nós devemos ser humildes. A nossa igreja é uma igreja que disciplina, baseando-se na Bíblia. Poucas igrejas fazem isso. Quando nós temos uma pessoa que foi disciplinada na nossa igreja, o nosso olhar nunca deve ser um olhar de julgamento, o olhar como eu sou superior a esta pessoa, mas deve ser um olhar de poderia ser eu. Eu poderia estar sofrendo, sendo um escravo do pecado. Devemos olhar com humildade. Sim, disciplinar, como a Bíblia nos diz que devemos fazer, não apenas em uma, nem duas, nem 3 passagens, para restauração, mas devemos ser humildes no trato com elas. Às vezes, nós temos pessoas aqui que têm, às vezes, condições financeiras muito melhores e vão falar com alguém, com um visitante, vão distribuir um convite para a noite caipira. E, às vezes, pessoas mais humildes, mais pobres, mais doentes, com casamento mais quebrado, tratam tão mal essa pessoa que está com casamento bom, está com a situação financeira boa, está com as coisas, e essa pessoa que está numa condição boa pode pensar, meu amigo, eu vou me humilhar para esse lascado aí? Eu lá vou me humilhar para esse lascado? Ele errou a vida dele todinha, eu vou viver a minha vida, eu já tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha churrasqueira, vou assar ali aquela linguiça de frango, que carne, eu estou bem, mas não estou bem assim não.
Brincadeira. Mas o que Jesus diz em Filipenses 2,5? Meus irmãos, na igreja, como servos do Senhor, nós não olhamos por aquilo que o outro tem. Jesus, ao olhar a oferta das pessoas, viam pessoas com grandes riquezas, grandes quantidades de dinheiro a ofertar. E Jesus, eu não tinha essa coragem que nem Jesus, não. Jesus olhando aqui, o que a pessoa ofertava, né? E aí veio uma senhora humilde, pobre, ofertou 2 moedinhas de pequeno valor. Sabe o que Jesus falou? Meu Deus, com oferta dessa, mano, nem precisa trazer. Não, Jesus falou assim, meus discípulos, ninguém doou mais do que esta mulher. Ninguém ofertou mais do que esta mulher. Jesus estava caminhando, saindo de Cafarnaum. Tem essa história no The Chosen. Pergunta da pessoa do seu lado, você já assistiu The Chosen? Assista. Assista, é muito bom. Jesus estava saindo de Cafarnaum. Os judeus detestavam os samaritanos, só que Jesus quis passar perto de Samaria, quis ir em um poço e falar com uma mulher que estava com a sua vida desgraçada, a mulher samaritana, uma mulher rejeitada que estava indo buscar água longe de todas as outras mulheres. E Jesus foi humilde para ir atrás de uma pessoa. Jesus era humilde por uma pessoa, ele pregava com 5.000 homens, fora as mulheres e crianças ouvindo, e também por uma pessoa. Meus irmãos, nós temos um Deus que se fez fraco. Portanto, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e o guarde, faça resplandecer o rosto sobre você e que você tenha uma semana de humildade. Deus abençoe.